Fala pessoal, muito bom dia. Aqui quem fala é Nicolas Farto, especialista em renda variável pela Vertic Invest, falando para o nosso Morning Call de hoje, sexta-feira, dia 5 de maio de 2023. Bem, o mercado está operando em alta nessa manhã, depois da decisão de juros do Banco Central Europeu ontem e aguardando o relatório de emprego dos Estados Unidos, que vai sair agora de manhã. Lá na Ásia, o fechamento hoje ficou misto na maior parte das bolsas, refletindo os indicadores de atividade econômica da China que saíram na noite de ontem. O índice de atividade do setor de serviços veio abaixo do esperado, mas ainda acima da linha dos 50 pontos, o que está sugerindo uma expansão para esse segmento. Já o indicador de manufatura, esse caiu abaixo da linha dos 50 pontos, o que sinaliza uma contração para esse setor lá na economia da China. Na Europa, agora de manhã, o viés é de alta, com o mercado por lá refletindo a decisão de juros do Banco Central Europeu de ontem, que acabou elevando a taxa de juros lá na zona do euro em mais 0,25% e também sinalizou para novas altas nas próximas reuniões. Lá na zona do euro, ainda hoje vão sair os indicadores de atividade, os PMIs de construção, e também vão sair dados de vendas no varejo dos principais países que compõem o bloco lá na zona do euro. Bom, ontem lá nos Estados Unidos a sessão ficou negativa, o mercado por lá reagiu à decisão de juros que foi publicada na quarta-feira e também está reagindo ao risco bancário que voltou de vez para o radar dos investidores. Lá em Nova York, ontem o Dow Jones caiu 0,86%, S&P caiu 0,72% e o Nasdaq fechou com queda de 0,49%. O medo de que outros bancos regionais lá nos Estados Unidos possam quebrar manteve o índice do setor de bancos regionais no negativo e as ações de alguns dos principais nomes desse segmento acabaram fechando com uma queda forte na sessão de ontem. O banco PacWest, que já vem sofrendo nos últimos dias, ontem teve mais um tombo de 50%. Western Alliance, que é outro nome importante no segmento de bancos regionais, ontem caiu 38%. E o First Horizon, outro nome importante, caiu 33%, isso tudo na sessão de ontem. A decisão de juros publicada na quarta-feira pelo Banco Central dos Estados Unidos manteve a expectativa de consenso do mercado de que o Banco Central por lá deve pausar o ciclo de altas de juros nas próximas reuniões, até porque o risco bancário deve afetar em alguma medida o nível de atividade e retirar um pouco da pressão inflacionária. Ao mesmo tempo, esse risco bancário ele reforça a tese de uma eventual recessão americana ainda nesse ano. De qualquer forma, o Banco Central dos Estados Unidos tem como principal indicador para definir as próximas decisões de juros o mercado de trabalho. E é por isso que hoje o relatório de emprego, o payroll, que vai sair daqui a pouquinho, ganhou um pouco mais de importância no radar aí para todo mundo olhar. O número vai sair às 9h30 da manhã. O consenso está projetando que 180 mil vagas tenham sido criadas no mês de abril e a taxa de desemprego que deve sair em 3,6%. Então, bastante atenção para esse número, porque se ele vier muito diferente do esperado, pode acabar fazendo preço. Do lado positivo, ontem saiu o resultado da Apple, que saiu com números melhores do que o esperado, assim como outras empresas de tecnologia que vêm publicando seus balanços nesse primeiro trimestre. As ações da Apple já estão negociando com uma alta mais forte agora no pré-mercado. Atualizando os índices agora, S&P Futuro está subindo 0,59%. O Eurostock 600 está subindo 0,42, o FTSE lá em Londres está subindo 0,50, no Japão o Nikkei fechou com alta de 0,12, lá na China o Xangai Composite com queda de 0,48%. Índice de mercados emergentes com alta de 0,80%, índice dólar, o DXY, caindo 0,12 agora. Juros de 10 anos dos Estados Unidos com alta de 1,63%, cotado a 3,40 no anual. O índice de commodities da Bloomberg está subindo 0,65 e o petróleo subindo bastante agora de manhã. O petróleo WTI sobe 2,65%, está cotado a 70 dólares e 40 centavos o barril, enquanto o petróleo Brent sobe 2,60% também. Agora está cotado a 74 dólares e 35 centavos o barril. O petróleo continua no movimento de alta desde ontem, mas ainda assim está caminhando para fechar a semana com uma queda forte. Depois daí que saíram vários sinais de queda na atividade econômica americana e também de menor demanda lá na economia chinesa. Falando lá em economia chinesa, o minério de ferro está sob pressão. Teve mais uma sessão de queda lá na China, depois que saíram esses indicadores econômicos que vieram abaixo do esperado. Lá em Dalian, minério caiu nessa madrugada 0,99% e ficou cotado aos 100 dólares e 91 centavos nessa madrugada. O universo de criptoativos também com queda nas últimas 24 horas, mas uma queda mais suave. O Bitcoin está caindo 0,19% nesse período e está cotado ainda a 29.122 dólares. O Ethereum está caindo 0,22% e está cotado a 1.903 dólares.
Indo para o Brasil, ontem o Ibovespa foi na contramão de mercado, fechou em alta de 0,37% e ficou cotado aos 102.174 pontos. O dólar fechou quase no 0 a 0, uma alta levíssima aqui de 0,01%, cotado a R$ 4,99. A curva de juros caiu em quase todos os vencimentos, refletindo a decisão e também o comunicado do Copom de quarta-feira, que manteve a taxa Selic em 13,75. Na visão do time de análise aqui da XP, o comunicado do Copom foi mais suave e sinalizou que uma queda na Selic deve acontecer nas próximas reuniões ainda esse ano. Esse cenário favoreceu na sessão de ontem os papéis que são mais ligados ao consumo local e também são mais sensíveis aos juros. E com isso, o setor de varejo, por exemplo, foi um grande destaque. Aqui a Magazine Luiza ontem acabou subindo mais de quase 7%, 6,9% de alta na sessão de ontem. As ações da Lojas Renner também subiram mais de 6%, isso tudo ontem. Outro setor que ajudou bastante foi o setor bancário, que ontem ficou bem no positivo, e as ações da Petrobras, que também seguraram o índice. Um outro destaque de alta na sessão de ontem foram as ações da Ultrapar, dispararam aqui quase 12% depois que a empresa publicou um balanço com números que vieram acima do esperado. Na ponta negativa, as ações da Embraer ontem caíram quase 10% depois que a empresa publicou o balanço com números piores do que o consenso estava projetando. Bom, hoje a agenda por aqui vai estar mais vazia, então o mercado aqui deve refletir um pouco mais do movimento do mercado americano, que pode ter volatilidade na publicação do payroll, que vai sair agora de manhã. Além disso, hoje também o ministro Fernando Haddad ele vai participar de uma entrevista ao vivo, agora às 8 horas, lá na CBN. Ele vai falar mais sobre pautas econômicas locais e, dependendo, claro, do que ele falar, isso também pode acabar fazendo preço por aqui. Bom, esses são os destaques para o dia de hoje. Eu agradeço a sua companhia, te desejo um excelente dia e, claro, um excelente final de semana. Grande abraço, valeu, até segunda-feira.